reconhecimento da independência da República da Ossétia do Sul foi um passo importante para a formação e desenvolvimento do nosso Estado. Dia após dia, ano após ano, construímos um Estado, criamos uma economia, fortalecemos e desenvolvemos instituições governamentais e da sociedade civil. Hoje, a Ossétia do Sul está aberta a novas ideias e decisões ousadas. Conhecemos e recordamos todos os aspectos significativos da evidência histórica do caminho da liberdade e da independência. Somos um povo que preservou a originalidade de uma grande cultura e de tradições espirituais inestimáveis. Estado de Alânia. A principal cordilheira do Cáucaso, com suas costas poderosas, parece proteger essas regiões dos traiçoeiros ventos do norte. A natureza aqui se aquece sob os raios do apaixonado sol do sul, e as incríveis paisagens montanhosas são como pano de fundo para um filme histórico colorido. Amplo desfiladeiro, intocado pela civilização, acenando com os riachos tempestuosos do rio e a tela hipnotizante da superfície cristalina do lago. Mas mesmo um viajante experiente não conseguirá ficar indiferente e não cair sob o poder da poderosa energia destes lugares. A Ossétia do Sul não é apenas um sítio natural impressionante, mas também monumentos históricos únicos. Apenas 2 horas de viagem e a rodovia transcaucasiana o levará da Ossétia do Norte à Ossétia do Sul. Mas os turistas avançados que preferem a imersão total na região poderão desenvolver um roteiro de pelo menos uma semana, pois a concentração de sítios culturais naturais em uma pequena área é simplesmente incrível. Na região montanhosa mais alta da Ossétia do Sul, fica o misterioso Lago Ertso. É como se fosse derramado na xícara de um desfiladeiro pitoresco. Mas uma névoa de mistério místico paira sobre o lago, espalhada entre flores silvestres perfumadas e paisagens montanhosas por muitos séculos. Ertso, Lago Fantasma. Uma vez a cada 5 ou 6 anos, toda a água desaparece sem deixar vestígios, como se alguém tivesse desligado a tomada do banheiro. Este fenômeno surpreendente não depende da época do ano. O lago muitas vezes desaparecia no inverno, deixando apenas uma espessa camada de gelo. O reservatório pode ficar vazio por vários dias, semanas e até meses. Então a bacia do lago fica novamente cheia, até a borda com água que retorna do nada. E isso acontece por milhares de anos. Uma antiga lenda fala sobre um malvado proprietário de terras que vivia por aqui. Os moradores locais estavam cansados de sua crueldade e ganância. As pessoas afogaram os proprietários de terras nas águas frias do Erso. Mas o rico não se acalmou mesmo depois da morte. Seu espírito insaciável acorda e bebe toda a água do lago. Mas assim que o proprietário se acalma e adormece, a água volta. O pitoresco desfiladeiro de Kudar é famoso não apenas pelo misterioso Lago Ertso, mas também por outro lugar igualmente misterioso. A famosa Cruz Morek é considerada um dos artefatos mais místicos do território da Ossétia do Sul. Instalado no meio de um vale verdejante rodeado por picos de montanhas perto da aldeia de Kobit, há muito que atrai a atenção não só dos residentes locais, cientistas e turistas, mas também dos escavadores negros. Há uma lenda de que havia um mosteiro, não muito longe da Cruz de Morek, na Idade Média. Durante outro ataque de tribos hostis, o mosteiro foi destruído. No entanto, os monarcas conseguiram enterrar o ouro da igreja sob a cruz. Inspirados por esta lenda, os caçadores de tesouros desenterraram a cruz. O ouro, claro, não foi encontrado, mas depois disso a cruz inclinou-se para o lado. A Cruz Morek, como há milhares de anos, saúda o nascer do sol nas montanhas e acompanha os incríveis pôres do sol locais, abençoando e protegendo viajantes raros. O mosteiro ortodoxo de Tira está localizado perto de Tskinval, perto da aldeia de Monastir.
Este impressionante conjunto arquitetônico é parcialmente esculpido em pedra. Acredita-se que os primeiros monges aqui se estabeleceram em celas de cavernas no século VI, formando assim uma espécie de templo-caverna. Daí o nome Galeria de Tiro, traduzido como rocha. Desde 2010, não é mais um mosteiro em funcionamento. O mosteiro foi construído em um local incomum, em um pequeno afloramento de uma montanha íngreme. A fachada norte do antigo mosteiro quase confina com a montanha e no lado sul a alvenaria desce. Dizem que o mosteiro já foi cercado por um muro com torres, que não sobreviveram até hoje. Todo o complexo é composto por um templo, uma cela e uma bela torre sineira. As paredes dos edifícios do mosteiro são decoradas com ricas esculturas em pedra. O interior do templo é pintado com belos afrescos, que não têm análogos na Ossétia do Sul. Eles foram criados no século XIX, mas estão surpreendentemente bem preservados até hoje. Os rostos da Mãe de Deus com o menino Jesus no colo, os arcanjos Miguel e Gabriel, parecem olhar através dos séculos, desde as antigas abóbadas do templo. A mais pura água calma do lago, emoldurada pelas margens da Floresta Esmeralda. A pérola da Ossétia do Sul é o Lago Kos. O lago está localizado a 5 quilômetros da vila de Kvaisa, a uma altitude de 2.985 metros. O reservatório foi formado como resultado de um forte terremoto. Rochas e solo destruídos bloquearam o desfiladeiro. O rio Kedakomadon formou um lago de montanha. Este lugar fabuloso está associado a uma bela lenda sobre a única filha do rei subaquático Dom Betir, Zarina. O feio filho do dragão Kafkundar, Kunahor, se apaixonou pela bela e não a deixou passar. Temendo a ira esmagadora do dragão, Dom Betir foi forçado a casar sua filha. Antes do casamento, Zarina pediu a oportunidade de percorrer o reino de Dom Betir pela última vez e decidiu se esconder do monstro. Tendo atravessado milhares de rios e mares, ela nunca conseguiu se esconder do terrível dragão. Finalmente, Zarina acabou no desfiladeiro de Kudara, mas mesmo aqui Kunakor a encontrou. Ao se aproximar do rio onde Zarina estava escondida, uma enorme rocha desabou, atrás da qual Kunakor foi enterrado para sempre. A rocha bloqueou o rio e neste local formou-se um lindo lago, onde ainda vive a linda filha Dom Betra. A 15 quilômetros da capital da Ossétia do Sul, fica a vila de Ikorta. Talvez o lugar mais notável aqui seja a Igreja da Bem-aventurada Virgem Maria. É difícil de acreditar, mas esta estrutura majestosa existe há muitos séculos. A igreja foi erguida pelos Kizani Eristaves, proprietários destas terras no século XII. Os Eristaves eram de origem Ossétia Sidomones, que se estabeleceram no território da Ossétia do Sul, no desfiladeiro de Ksani, onde receberam o título de príncipes. Em suas terras construíram o mais belo templo da Ossétia do Sul. Segundo a lenda, os Eristaves transformaram-no num castelo inexpugnável. Uma muralha com torres retangulares foi erguida ao redor da igreja, mas apenas o templo sobreviveu até hoje. A igreja Ikorta é considerada uma das primeiras igrejas com cúpula e remonta ao século Xi. As abóbadas interiores surpreendem pelas suas pinturas expressivas. No final da Idade Média, foi fundado em Ikorta um mosteiro, que funcionou até ao início do século XIX. Mas até hoje este local mantém a sua extraordinária atmosfera de espiritualidade. Para muitos, a Ossétia do Sul parece uma terra distante e inexplorada. Na verdade, apesar de seu pequeno tamanho, a República tem um poderoso potencial turístico. Terras altas, com calotas cinzentas de geleiras cristalinas, florestas de coníferas, extensões brilhantes de prados alpinos e mais de 1.000 espécies únicas. Monumentos da história do povo ossétio, envoltos em segredos e lendas. O estado de Alania está aberto ao turismo e aguarda seus viajantes.